Vou lhe apresentar como bombeiro e engenheiro da segurança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um episódio, Diálogos com Dani. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero passar alguns recados para você. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, peço que você faça a inscrição no canal para que você possa ter acesso a esse episódio, entre outros vídeos e outros episódios que estão no YouTube. Para você que nos segue pelo Spotify, queria que você avaliasse o Spotify de preferência com 5 estrelas para que essa mensagem de hoje, entre outras, possam chegar para mais pessoas. Hoje eu estou embriagada de alegria, vou assim me chamar, com temas muito caros para mim. Ele é bombeiro, professor, engenheiro de segurança do trabalho, Lailson Lima. Eu estou, assim, feliz demais com a sua presença aqui, porque nós vamos falar sobre assuntos importantíssimos, na minha visão, sobre as EPIs em segurança do trabalho, e principalmente agora com as EPIs em saúde mental. Uma virada de chave, né? Exatamente. Muito obrigado pelo convite, Dani. Obrigada, querida. Prazer estar com você aqui no Diálogos com Dani, falando para essa audiência qualificada. E num assunto mega pertinente, né? Temos que falar, temos que conversar sobre esse tema, sobre saúde e segurança no trabalho. Especificamente, a gente vai falar sobre saúde mental, a gente vai bater um papo, ou esclarecer todas as dúvidas que você tiver aqui, dos ouvintes também, que estão, né, de você que está nos assistindo, com base na NR1. A gente precisa falar também dessa norma mega importante, que teve uma alteração agora, é uma norma de mais de 30, 40 anos que a gente estava falando. Ao longo do tempo ela vem se atualizando, né? Atualizando ao contexto do trabalho, e agora recentemente teve essa alteração que a gente vai discorrer sobre a inclusão do mapeamento e gerenciamento dos riscos psicossociais. Então vamos já começar a falar dela. O que para depois a gente voltar um pouco e falar de outras EPIs, mas Claro. Vamos falar sobre isso, porque é isso que eu acho que está sobre a luz e sobre os holofotes de todos nós, né? Exatamente. O que mudou, Lailson? Mudou assim, a norma regulamentadora NR1, Dani, ela é a mãe de todas as outras NRs. Tá. Então, o que são NRs? São normas instituídas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, que cabem ali às empresas cumprirem. Tá. A 1, especificamente, ela vai falar sobre disposições gerais
e gerenciamento de riscos ocupacionais. Parece que assim, o que é isso, né? O que é isso? São conhecimentos que nós, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos em segurança do trabalho, médicos do trabalho, temos, implantamos e implementamos ações de prevenção de acidentes e promoção da saúde física e mental. Então, até então, a gente só mapeava os riscos físico, biológico, ergonômicos, químicos e riscos de acidentes. Tá. O que houve nessa alteração agora? Ele pediu para o governo, né? Pediu para que a gente também faça a gestão sobre os riscos psicossociais, que entram na categoria de riscos ergonômicos. Tá. O que muda com isso? Agora, todas as empresas, a partir do dia 26 de maio, serão obrigadas a incluir isso no seu GRO ou no seu PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Exato, isso. Agora, por que disso, né? Estamos agora, recentemente, tá em toda a mídia, né, G1, em todas as mídias, as grandes mídias estão falando sobre saúde mental. Só no ano passado, mais de 470 mil trabalhadores foram afastados por saúde mental. Doenças ocupacionais, entrou agora, né, a burnout como doença ocupacional. Sim, sim. Então, agora a gente precisa mais do que nunca fazer essa prevenção, essa atuação direta para a gente combater esse mal. É muita gente, Lailson. Muita gente. E eu ainda falo para você, Dani, que é um número que ele assim, ele é oficial, mas nós da área sabemos que há subnotificações. Isso, exatamente, né? Exatamente. Então tem aquele profissional que não sabe que está doente, ou tem medo de falar que está doente, né? Por conta de toda a responsabilidade. Às vezes ele é o mantenedor da casa, ou a mantenedora, né? Depende desse dinheiro. E acaba não comunicando nem acidente físico, quanto mais que está com algum problema de saúde mental que a nossa sociedade, né, rotulou como sendo mimimi. Como aquela pessoa que é fraca, aquela pessoa que não aguenta a pressão. E os números estão aí. Eu estou para falar que para o ano que vem esse número pode duplicar. Porque as pessoas estão tendo mais acesso à informação e a lei agora está protegendo esses trabalhadores. Com a entrada do CID de burnout, por exemplo, dá direito, né, à estabilidade no emprego. Mas mais do que isso, as empresas elas precisam se estruturar de uma maneira organizacional. Então, não é só uma alteração no PGR, no item 1.5 da norma, NR1, que vai falar, agora a gente tem que olhar para o psicossocial. Não é só olhar para o psicossocial, entende? Então, na cultura organizacional, a empresa vai ter que ter políticas para a saúde mental, normas para a saúde mental, procedimentos e treinamentos para todo mundo, desde a alta direção, principalmente a liderança e também os colaboradores. Porque os colaboradores, eles precisam saber que eles têm esses direitos, entende? Então, há toda uma mobilização que algumas empresas, eu vou falar de empresas multinacionais, elas já fazem isso há muito tempo, fazem, por conta de certificações e selos que as empresas precisam ter. Elas já trabalham, inclusive tem equipe para isso. Esses profissionais da saúde e segurança no trabalho, que é a equipe do SESMIT, já está implantado. Diferente de uma empresa que não, para legislação pela NR4, a partir de 100 funcionários, dependendo do grau de risco, precisa ter um técnico em segurança do trabalho. Então, essas empresas multinacionais, normalmente numerosas, com funcionários, já tem lá equipe, né? Tem muita coisa, tem psicólogo do trabalho, tem nutricionistas, né? Que são profissionais que não estão obrigatoriamente ali pela lei, mas essas empresas já sabendo que ter um profissional como psicólogo no trabalho, como um nutricionista, alguém também da fisioterapia para cuidar da ergonomia dos profissionais, até a parte a parte social, né, do assistente social, que é mega importante nesses casos, ela já tem. Então, elas têm política. Por exemplo, afastou você por saúde mental. Então, a empresa precisa cuidar de você. Certo. E esse cuidado, ele precisa ser antes, durante e depois. Porque como que eu te recoloco na empresa para que você se sinta bem, e aí a gente vai entrar
depois no assunto segurança psicológica, Exato. que é importantíssimo. Então ela precisa ter esse cuidado, né? Que hoje, infelizmente, a maioria não tem. Retorna do trabalho, Isso. deu problema, Tchau. manda embora. Né? Manda embora, tira daqui, Então, sai. você estava falando, deu um nó aqui na minha cabeça. Porque, assim, entendi, essas empresas realmente estão já organizadas dessa forma por conta das certificações e até por conta de uma cultura advinda de outros países, vamos chamar assim. No Brasil, nós temos o grande propulsor da economia são empresas, médias e pequenas empresas, onde não se tem toda essa informação. E aí eu estou aqui com dois nós na minha cabeça. Vamos lá. O primeiro, a liderança não compra essa ideia, porque acha que é o mimimi. E a segunda, nós não fomos educados a isso, porque assim, nós não temos, que na minha visão deveria ser, desde a escola, ali, dos primórdios da escola, esse tipo de educação. Então, eu estou falando de educação de primeiros socorros, espero que vá mudar, mas essa questão dos sentimentos, das emoções, até onde você suporta os limites, não há. Não há. Como é que, através dessa normatização, que ela é formidável, muda tudo, mas qual é o trabalho que eu preciso fazer, né, com a liderança? Porque eles precisam engajar, eles precisam entender que isso é importante e isso não é mimimi, Lailson. Em primeiro lugar, Dani, assim, na questão da educação, segurança e saúde no trabalho é uma disciplina que é uma competência, né, que eu gosto de falar, que é para a vida, né? Não é só no trabalho, né? Para a vida, seres complexos que somos. Então, está em todos os lugares. Está aí na sua casa, onde você está assistindo. São questões de perigos e riscos ao qual o trabalhador está exposto. Vou chamar de indivíduo. Desde o seu nascimento até, a gente estava conversando sobre Edgar Morin e tudo mais, até mais de 100 anos. Então, vai acompanhar a vida inteira. Então, é um processo de educação, de formação e desenvolvimento nosso enquanto seres humanos, cuidarmos da nossa saúde e da nossa segurança. Correto? Então tá. Nas escolas isso não é feito, mas eu posso falar para você que não é feito desde as escolas, né? Um trabalho, embora haja uma lei que diz que no dia 10 de outubro é o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Olha que legal. Com ações pontuais que as escolas devem aplicar. Né? Tem a CIPA escolar também, né? Mas, via de regra, eu gosto muito de ser contrariado. Mostre para mim as ações que vocês estão fazendo sobre essa temática aí nas escolas de vocês. Mostre pra gente que a gente adora receber esse material. Mas também, entrando no mundo corporativo, isso também, dependendo, né, você falou das pequenas e médias empresas, isso perde força, por conta de um profissional que não tem, ou consultorias que o RH contrata, mas simplesmente para cumprir com a papelada. Exatamente. Então precisa ter esse papel aqui, esse papel é justamente esse ponto da NR1. A NR1 ela é formidável, ela fala desde primeiros socorros, a gestão de catástrofe, a treinamentos, a capacitação de todas as áreas, da liderança, a importância da liderança, ela vai destrinchando todas essas atribuições que temos. Mas também eu posso avançar para a próxima fase de ensino. Você, como professora de ensino superior, né, também não é falado. Não é. Né? Não é falado em administração, não é. Direito, medicina. Eu estou há mais de 17 anos na segurança do trabalho. Eu acompanho desde pequena, média, grandes empresas, né, e todos os profissionais. Então, é bem complicado e desafiante a minha profissão, né, como engenheiro de segurança do trabalho, e dos meus colegas de SESMIT, médicos, técnicos, enfermeiros do trabalho, principalmente o técnico em segurança do trabalho, que acaba ficando sobrecarregado e com essa função. Exato. E aí a gente entra na cultura, né, voltando ainda na sua pergunta. A gente não tem uma cultura de segurança nas nossas empresas. O líder é uma peça fundamental,
né? Assim como os gestores de RH, eu bato nessa tecla, em fazerem a gestão, a educação e a conscientização de todos na empresa, começando pelo dono da empresa, começando pelo empresário. Se ele não entender que segurança e saúde no trabalho faz parte do negócio dele e garante a sustentabilidade e lucro na empresa, o gestor de RH não consegue fazer nada. Exatamente. O líder não consegue fazer nada. E a educação na empresa, as trilhas de desenvolvimento de cada trabalhador não é executada. Só para você ter uma noção, para qualquer trabalho, tá? A NR1 deixa claro que você, Dani, eu vou te contratar, tá bom? Você vai fazer aqui parte da nossa empresa, estou te entrevistando, passou, maravilhosa, tá. Eu preciso emitir para você uma ordem de serviço, tá lá na NR1. O que é ordem de serviço? Um documento ou um treinamento, né, em que você vai estar ciente dos riscos, olha que legal isso, dos riscos que a sua profissão, que o seu cargo tem. Então tem risco químico, físico, biológico, ergonômico, risco de acidente e o risco psicossocial. Então, Dani, você está exposta a esse agente químico, tudo bem? Você tá bom. E o que eu faço? Na própria ordem de serviço já tem as medidas de controle, que são medidas de engenharia, em primeiro lugar, que é a gente olhar para a organização, olhar para o processo de trabalho, identificar os riscos e os perigos através de programas como PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Também o PCMSO, que é o médico, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e deixar você ciente disso. Tem esse risco aqui, mas a gente está fazendo essa ação, né? Então a gente tira o colaborador daquele risco, limite de tolerância e tudo mais. Temos EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, para daí a gente chegar nos EPIs. EPI é o último. É o último. É o último. Só que na cultura, na nossa cabeça, o EPI já vem em primeiro lugar. E não. Não é. Não é assim. A gente trabalha na engenharia assim. A gente faz de tudo para eliminar o risco. Entende? E depois a gente vai com medidas de mitigação, que aí entra norma, procedimento, treinamento. Entende? A gente consegue limitar o tempo de exposição do trabalhador àquele agente de risco. A gente consegue trabalhar em turnos alternados, vamos trabalhar um pouquinho. É isso. Isso é fazer gestão de riscos. Entende? Então, mas aí... Entendi. Claro. Entendi. Uhum. E aí eu acho que veio o papel do líder em fazer com que esse colaborador compreenda essa importância. Porque muitas vezes o colaborador, por falta de conhecimento, vou chamar assim que eu vejo, por falta de conhecimento ou da importância, negligencia. Perfeito. Negligencia. Entra na função do líder, mas vou colocar de novo aqui o líder, eu vou falar do líder especificamente, mas um pouquinho antes a parte da gestão. De trabalhar a educação corporativa. Isso. Precisamos trabalhar a educação de todo mundo na empresa. Sim. Para que todo mundo consiga identificar o que é um risco, o que é um perigo e como se proteger. Exato. Entende? Agora falando de risco psicossocial, assédio moral, assédio sexual. As pessoas não sabem o que é isso. E fale mais. Né? Isso, não sabem vamos o que colocar, é isso. Porque as pessoas, às vezes, elas não têm muita noção, eu acho, né? Fica muito à mercê de ouvir falar. Exato, exato. Então, nós oferecemos aqui, com cuidado do Grupo Reinventando a Educação, formações para alta liderança. Eles precisam saber o que é gestão desses riscos psicossociais, eles precisam entender, né, para eles poderem assinar as políticas que são as regras de ouro da empresa. Certo. Para a promoção da saúde física e mental. E aí eu vou falar para você. As políticas, elas precisam ser antirracista, antidiscriminação. Perfeito. Né? Antiviolência de qualquer natureza. Né? Seja com pessoas com deficiência, a gente precisa ter política e educação para isso. Eu preciso educar o meu trabalhador de que ele não pode sair chamando os outros com apelidinhos por aí, porque isso fere, né? Isso é um risco psicossocial. Né? Para a gente começar a entrar nessa pequena alteração que houve agora na NR1. E também eu preciso educá-los, né? Identifiquei que o meu coleguinha está sofrendo um abuso ou um bullying. O que eu faço?
Então a empresa ela precisa ter canais de denúncia para isso, garantir a segurança e o anonimato daquela pessoa que está passando pelo processo, antes, durante e depois. Certo. E por aí vai. Então é só um fiozinho que a NR1 está trazendo. Está puxando. De mazelas da sociedade. Se você... É isso. Exato. Se você for observar... Isso acontece muito e é naturalizado nas escolas, em casa e nas empresas. E, consequentemente a isso, estão havendo o quê? Suicídios, tentativas de suicídios, que agora, como alterou uma lei muito importante também em 2023, que é a lei a lista de doenças relacionadas à saúde ocupacional. Então, essas doenças agora, como burnout, por exemplo, ela entra como uma doença ocupacional. Então, o direito previdenciário, ele é diferente agora. Isso vai impactar na economia do Brasil, sem dúvida, nos cofres públicos, sem dúvida, na economia da empresa. O empresário vai ter que pagar um tributo a mais para o governo por conta de acidente de trabalho, porque uma doença ocupacional é considerada acidente de trabalho. Sim. E garante estabilidade. Estabilidade de pelo menos 1 ano do profissional na empresa. Por isso essa movimentação. Mas assim, são questões que estão refletidas na sociedade há muitos e muitos anos. Vários e vários abusos no trabalho. Abusos. Que se tornaram... corriqueiros, normais, o chefe, normal estar estressado, não aguenta a pressão. Os próprios pares, os próprios trabalhadores, há ali uma competição entre eles, não uma cooperação. Isso também é um outro risco psicossocial, né? A jornada de trabalho excessiva. Quantas vezes, agora, quando veio a pandemia, escancarou-se isso. Escancarou, exato. Né? E também veio essa outra modalidade de trabalho remoto, trabalhar de casa. Então, de você ser acionado, quantas vezes você é acionada fora do seu horário de trabalho, fora da sua jornada de trabalho? Você está de férias e você é acionado nas suas férias. Então, você está o tempo inteiro, você está lá você está na praia, mas você está com o celular aqui, o tempo inteiro você está olhando para o celular, porque você não consegue descansar, porque... Vou falar do líder, porque você está ali preocupado como é que está a sua equipe, se você deu RH, você está preocupado com... será que fechou folha de pagamento? Como que está? Então você não consegue desconectar. Então essa hiperconectividade com o trabalho, essa jornada excessiva, torna-se um ambiente tóxico. Não tratamos isso. Não informamos sobre isso, não treinamos as pessoas sobre isso, né? Não capacitamos sobre isso. E... está culminando agora nesses números absurdos. Alguns indicadores importantes para as empresas. Indicador de afastamento por saúde mental é um do que as empresas precisam estar, assim, monitorando de perto. Turnover. Sem dúvida. Turnover, então, rotatividade. Você gasta, você perde muito dinheiro. Com tudo isso que eu estou falando aqui, é só dinheiro escorrendo, né, da empresa. E se a empresa trabalha na prevenção, você não tem rotatividade, você não tem, né, o turnover, você não tem afastamentos, você não precisa recontratar, você não coloca porque se eu me afasto do trabalho e eu sou do seu time, eu te sobrecarrego. Até você reposicionar uma pessoa ali, para trabalhar contigo ali, você fica sobrecarregada. Muito. E aí eu vou te forçando, e você também, pum, quebra. Exato. Tá? Então, esses indicadores, né, existem outros também, precisam ser discutidos. Agora a gente precisa colocar na mesa aqui e falar abertamente. Líderes. Primeiro lugar, a empresa precisa cuidar dos líderes. Exato. A gente tem a consultoria chamada Com Cuidado. É o cuidado com o líder. Se eu cuido do líder, se eu ensino para ele, se eu educo ele sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre autocuidado, sobre as regras da empresa de discriminação, ele vai aplicar primeiro nele. Então a gente cuida dele para que ele possa ser esse multiplicador. Claro que você também vai trabalhar com a empresa de um modo geral. Sim, a NR1, ela traz isso para a gente. Sim. Para que a gente informe, e assim, informe mesmo. Não é somente na CIPAT, você já foi convidada para a CIPAT. Já. Que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que as empresas precisam promover uma vez ao ano. Não é só uma vez ao ano. Eu também acho que não. Entende? É todos os dias de janeiro a janeiro. Saúde mental. Né? Segurança no trabalho, vou colocar assim. Segurança são todos os dias.
Entende? Então, agora, com essa epidemia de afastamentos e doença do trabalho, e com essa alteração na NR1, as empresas elas precisam, né, para garantir a sustentabilidade do seu negócio, elas precisam se adequar. Porque você olha lá, a OMS ela soltou um relatório agora sobre saúde mental, que no mundo, né, as empresas estão perdendo cerca de $1 trilhão por ano. É muito dinheiro. Muita coisa. Né? É muito dinheiro. E houve também, né, além desses números, esse aumento, né, era de 200 e poucos mil no ano de 2023, 2024, 470, pouco mais. O pedido de demissão aumentou demais. Então, os funcionários vão lá, não quero trabalhar nessa empresa. Não quero, não está saudável para mim. E vai embora porque ele trabalhando em aplicativo, ele vai ter a jornada dele, não vai ter um chefe cobrando ele, uma empresa pressionando ele, adoecendo ele, acionando ele toda hora. Então, tá saindo. Tá saindo antes do burnout. Entende? As pessoas já têm o conhecimento sobre burnout. Outro número incrível que eu vou trazer para você, que é assim, um número bem silencioso, poucos grupos assim falam, a não ser os grupos da segurança do trabalho, que são as mortes no trabalho. Todos os anos, em média, tá? Se você pegar nos últimos 10 anos, morre no trabalho mais de 2.700 pessoas todos os anos. Lailson, esse número é escondido. Todos os anos. Morte no trabalho. A pessoa morre trabalhando. Está lá trabalhando e morre. Sim. Tá? E acidente do trabalho, que é um outro número alarmante, a gente falou agora de saúde mental, 470, tá na mídia, tudo mais. Mas todos os anos, mais de 500 mil trabalhadores se acidentam no trabalho. Mais de 500 mil todos os anos. Dados lá da Previdência Social. Gente. Tá? Então, se você soma, pensa aí, 500 mil pessoas, agora multiplica por 10 anos, multiplica por 20 anos, sabe? Olha o tamanho dessa... Só para você ter uma ideia, se a gente for falar historicamente, em 1970, o Brasil era campeão mundial, não só de futebol, mas de acidentes de trabalho. Por isso que teve uma reviravolta, aí começa-se um movimento, implanta-se a portaria 3214 de 1978, regulamenta as normas regulamentadoras, nasce a CIPA. CIPA tem um papel importantíssimo na empresa, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Só que se não tem a força da liderança, Exato, não tem o apoio dos empresários, dos donos das empresas, vira só mais uma comissão para cumprir papel. Só para cumprir papel, cumprir legislação. Ah, tem a CIPA? Tem, mas qual que é a atuação? Ela é escutada? Quem são ali os membros, né, dessa comissão? Né? A gente está, nas empresas, a gente está apoiando que se crie também agora um comitê de saúde mental para discutir questões de diversidade, racialidade. A gente fala muito sobre letramento racial, letramento de todas essas questões agora voltadas à saúde mental. Né? Então, é um movimento que tem muita gente reclamando, tem muita gente, mas só mais uma nova do governo, mais isso, mais aquilo, mas não está olhando para o problema e também para a solução, porque essa é a solução. A educação é a solução. Exato, para que a empresa ela tenha a sustentabilidade do seu negócio e, claro, todo mundo, a gente sabe, a empresa veio para dar lucro. Sim. Né? O empresário está lá, ele quer ganhar o dinheiro dele. O trabalhador também. Ele quer trabalhar, ele tem um direito, isso é um direito, né, dele ir trabalhar no local seguro e voltar para seus lares, né, em segurança também. Não pode morrer trabalhador. Não posso adoecer no trabalho. Não. Como assim? Então, quer dizer que eu vou trabalhar para adoecer? E aí, isso impacta direto na sociedade, geração Z, tem o pessoal falando aí que não querem trabalhar, esses jovens de hoje em dia, que no meu tempo, é porque olha pro pai, pra mãe, olha pro adulto e fala, o quê? Vou trabalhar para ficar doidão assim? Vou nada, não vou. Você tá falando, veio duas coisas aqui que eu fiquei pensando. Primeiro, sobre o trabalho remoto na pandemia. E agora, por exemplo, algumas empresas começaram isso um pouco antes do ano passado e agora algumas estão colocando de forma obrigatória ou todos os dias trabalho presencial ou uma forma híbrida, mas
pelo menos 3 vezes por semana, eu trabalho presencial. E muita gente não querendo voltar justamente por conta desses assédios de todas as espécies sofridos, e isso estava adoecendo. Então, em casa, não tendo esse contato, eu me preservo. Então, eu não quero voltar porque sei que ali pode estar um propulsor de uma percussão de uma ansiedade e assim por diante, né? Depois, eu digo aqui agora, como mulher, se você está um pouquinho mais irritadiça, ou se você é um pouquinho mais firme, você está de TPM. E o que você falou agora, que eu acho muito pertinente também, gente, não é só mais uma lei, não é sobre isso. É sobre que precisamos olhar e saber como educar tudo isso. Como você falou, letrar. Então, como que eu, como líder, preciso conhecer para sentir o que a outra pessoa está passando também? Porque, e quando você fala sobre a geração Z, que me veio aqui agora, Lailson, é assim, muita gente reclama dela. Mas eu tenho outro olhar. Porque hoje nós estamos com 3 gerações juntas convivendo. Se bobear até 4, né? Eu sou da geração X. O mundo era outro. Eu fui criada de uma outra forma. A Y tem uma outra visão. A Z está dizendo, viu, gente, eu não sou apegada a nada disso, não. Eu quero viver a vida de forma leve. E eles não estão errados. Não é? Só que, como há um conflito de muita geração juntas, então, um quer dizer que o modo de pensar é melhor do que o outro. Não é. Então, vamos pegar o que é bom na X, na Y e na Z. Vamos unir todo mundo isso aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer de melhor com essas 3. Mas eu quero te ouvir sobre essa questão. Por que muita gente, ao pensar em ter que voltar para o presencial, eu conheço pessoas assim, já teve crise de ansiedade. Do tipo, se eu voltar para lá, eu não vou conseguir, mas eu tenho que pagar minhas contas. Porque o meu líder, o meu chefe, ou a empresa tem uma cultura assediadora. Né? Essa pessoa, justamente esse retrato, esse recorte de profissional que você está falando, ela já está ali com sintomas, né? Claramente, o corpo dá muitos sinais, né? Então ela já está ali com um pezinho no burnout. Ela sabe que se ela voltar, ela vai adoecer. Vai adoecer, isso. Né? E assim, os empresários, a RHs, liderança, precisa observar muito bem esse cenário de trabalhos presencial, híbrido e home office. Tá. Certo? E tem situações, tem profissões que não tem como trabalhar em casa. Né? Não dá. Verdade, isso aí. Esse a gente vai precisar olhar para esse recorte e ver como que a gente vai cuidar dele na empresa. Porque, dependendo da situação, falando de São Paulo, eu conheço pessoas que demoram 3 horas no trajeto só para chegar na empresa. Mais 3 horas para voltar. Então, olha a exposição dele já quando ele sai de casa. Existe uma lei, que é a lei do acidente de trabalho, que ela garante que se sofrer um acidente nesse trajeto, é responsabilidade da empresa. Né? Então, acidente de trabalho também é acidente de trajeto, tá? É aquele que acontece, né, do transporte, do caminho, do trajeto entre a casa e empresa e vice-versa. Sem interrupção, a lei ela dá mais detalhes, eu não vou especificar isso aqui agora. Mas olha a quantidade de riscos que essa pessoa faz num trajeto onde ela vai um trecho a pé até um ponto de ônibus, então ela pega um trem lotado, passa 3, 4, 5, 6, sei lá quantos trens, antes ela conseguiu se encaixar ali naquela situação, depois pega um metrô, caminha mais um pedaço até chegar. Estou falando da realidade sim, é real. De São Paulo e de outras grandes metrópoles, tá? Então, olha o tanto olha o caminho que ele faz, olha o tanto de perigos, riscos e estresse que ele já passa só para chegar até o trabalho.
E depois ele ainda tem uma jornada de 8, 10, 12 horas de trabalho, e depois mais 3 para voltar. Então, fora a jornada em casa, e por aí vai. Então, essa é uma situação. Situação híbrida, melhor dos mundos. Nossa, você tem um cargo onde você consegue... Tem empresas hoje que deixa a livre escolha do funcionário os dias que ele vai para a empresa. Isso é maravilhoso. E aquele trabalho em casa. O que eu quero dizer? Que todas essas modalidades, né, que a pandemia também desencadeou, elas precisam estar contempladas no PGR da empresa. O que é esse PGR? O Plano de Gerenciamento de Riscos. Entende? Porque a gente precisa cuidar desse trabalhador. Sim. Está sob a responsabilidade da empresa. Exato. Entende? Então, há uma falsa ilusão de que você está seguro trabalhando na sua casa. Tem isso também, né? Boa. Porque cadê a segurança em casa? Né? Se falar de ergonomia, existem alguns tipos de ergonomia, não só essa física, né? Também tem a cognitiva e também tem a organizacional. Tá. Mas vamos pegar da física, mesa e cadeira. O funcionário, ele está em casa, no home office, trabalhando com um notebook, todo encurvado, sem uma cadeira, porque a empresa não preparou, isso deu para ele, aí vai ter questões de se a empresa vai pagar a conta de luz, se vai pagar a internet, se vai dar notebook, se vai dar mobiliário, se vai ajudar, fora o organizacional, o cognitivo dele aqui, que o vizinho ligou o som alto, e aí tem criança em casa que está chorando, vários outros fatores também, então é uma falsa sensação de segurança. Isso. Né? E trabalha-se também muito mais. Se você bobear, como você está em casa, você pode começar às 5 horas da manhã e cadê os breaks? Exato. Né? Cadê as pausas? Então, também a gente precisa discutir... O home office. O home office. A segurança no home office. Não, trabalha de casa aí, tá tudo certo. Essa pessoa, a gente tem dados hoje, né? Ontem, mesmo, né? E tá em todas as categorias. Eu vou falar do estágio, do estagiário. Tá. Ontem, conversando com um amigo nosso, ele falou que uma estagiária, 18 anos de idade, né, mais novinha assim, de advocacia, cometeu suicídio. Pressão. E assim, estágio, tá fazendo de onde? De casa, no home office, uma vez ou outra vai para o escritório, mas eu tô falando de uma pessoa, vários recortes. Então, se a gente não cuidar do funcionário... eu vejo vídeos, né, virais de grandes empresários, milionários, falando que precisa trabalhar, se você quer vencer na vida, você tem que chegar 2 horas antes, sair 3 depois. Trabalha enquanto eles dormem. Isso, exato. Essas loucuras vão se proliferando e se tornando verdade absoluta, como indicador de sucesso. Eu tenho o quê? Se eu quiser, eu tenho o quê? Não chega aos 30 anos. Perde a vontade de viver. Tira a própria vida. Sim. E por aí vai. Então a gente precisa olhar e voltar para essa questão de temos um problema. Temos esse problema. Né? E assim, alterou a norma, vamos só cumprir norma? De verdade? Você só vai cumprir norma? Muita gente não sabe como fazer essa alteração, né? Para incluir o risco psicossocial. Tem muita gente falando sobre, mas eu estudei bastante para a gente também oferecer os nossos produtos, né, na nossa consultoria, para que não seja somente um documento. Porque assim, na real, você pode, enquanto empresário, enquanto gestor de RH, alterou o risco psicossocial. A norma fala que eu preciso fazer o gerenciamento, que é um inventário desses riscos, e um plano de ação. Você pode chegar lá na internet, risco psicossocial, questionário, tal, imprimir e fazer. Só que, olha o risco que você está correndo. Então, eu tô pensando isso aqui agora. Olha o risco que você está correndo. Você está mascarando. Pois é. E isso, além de mascarar, você pode agravar diversos outros problemas do que você fazer um diagnóstico errado, né? E que gere um plano de ação equivocado. Ou então que, antes do PGR, bem rapidinho para só finalizar esse raciocínio. Antes do PGR existia um documento também chamado PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Exatamente. Né? Que ele veio com uma proposta de, então vou lá no campo, faço análises qualitativas, análises quantitativas desses riscos que eu falei, antes era risco químico, físico, biológico, somente esses, e gera um documento e guarda na gaveta.
Esse documento ele vai para a medicina do trabalho, a medicina, com base nesses riscos de cada função, elabora o PCMSO e pede os ASOS. Isso, exatamente. Ponto. É isso, tá. Então é uma grande roda, assim, que ficou assim, comprável. Você ia lá pela internet, deixa eu comprar um PPRA aqui. Pá, vai lá e compra. Exatamente, Lailson. Alguém assina, engaveta, acabou, tá aqui, o fiscal do Ministério do Trabalho vem, cadê o PPRA? Tá, sem pé na cabeça. O PGR ele veio para dar uma quebrada nisso, porque ele tira da zona de conforto as empresas. Ele dá essas diretrizes, que é um documento que tem que ter esse inventário desses riscos lá. Lembra que eu falei dos riscos ao qual você está exposta na sua profissão? Sim. É um inventário desses riscos e um plano de ação. Tá. Né? Só que não fica limitado a só isso. Não fica limitado a só o PGR. Existem outros programas que podem ser anexados ao PGR, como, por exemplo, um programa de gerenciamento dos riscos psicossociais, um programa de saúde mental, que o programa ele vem com ações concretas, com um cronograma, que durante o ano você vai precisar fazer a promoção disso. Você vai ter que fazer os anúncios, as campanhas, as normas, os procedimentos, os treinamentos, essa educação. Entende o que eu digo? Essa educação que tira todo mundo da zona de conforto, um cuidando do outro, autocuidado e tudo mais. Agora, eu tendo a dizer que já vi muita gente é só eu alterar isso daqui e o papel continua o mesmo lá. Só que os profissionais estão adoecendo. E assim, esse número de 470 mil, eu quero muito estar errado, assim, mas é bom que tá deixando gravado, mas assim, vamos ver em 2026. Né? Eu acho que dobra esse número. Porque assim, a curva ela vem assim, ó. Ela vem crescendo. Ela tá veio na pandemia, ela explodiu. Agora, poucos anos depois, já subiu de novo. Né? Eu olho um pouco o cenário da União Europeia, lá tá tipo mais ou menos assim, 1 a cada 3 trabalhadores está manifestando um problema, algum sintoma de saúde mental. Lá, países desenvolvidos, tá? Primeiro mundo. Pois é. Agora aqui no Brasil, temos muitas leis, muita coisa boa aqui. A nossa lei, ela é maravilhosa, de verdade. Eu que leio, isso tem tudo ali. O problema é tirar do papel. Esse é o grande problema, né? E como eu disse, algumas empresas conseguem isso, eu conheço profissionais brilhantes, né? Mas eu também conheço líderes e empresários que dizem que isso daí é problema do técnico de segurança. E aí o técnico de segurança que vai fazer a gestão do risco psicossocial. Mas ele nem sabe o que é isso. Exatamente. O que é risco psicossocial? Não tem que ser o psicólogo? Aí saiu uma nota técnica, né, do Conselho Federal de Psicologia, dizendo que os profissionais de psicologia também estão habilitados para fazer a avaliação dos riscos psicossociais. Tá. Então, olha a importância de uma comissão multidisciplinar. Isso. Que aí eu junto o meu conhecimento como engenheiro, você como psicóloga, você como gestora de RH, vem o conhecimento do empresário, vem o conhecimento do cipeiro, vem o conhecimento dos profissionais de chão de fábrica, entende? Para que em conjunto a gente chegue numa gestão de riscos eficaz. Nós estamos falando sobre ecologia de saberes. Coisa linda, não é? Não é? Não é? Onde todo saber é importante. Todo saber é importante. Agora me diga uma coisa, conversa boa passa rápido. Já tá acabando? Quase. E eu ficaria mais um tempão aqui, falando. Mas, para a gente ir caminhando para o fim, na sua visão, eu acho que tudo que você falou ampliou o referencial de quem está nos vendo ou nos ouvindo. Mas tudo isso tem a educação como parte do pressuposto ou ao início da partida de tudo isso, né? Então, na minha visão, depois de tudo que você falou, é preciso essa conscientização, né? Que, claro, ela precisa começar, né? É um trabalho de formiguinha, vou falar assim. Então, você começa ali, então já tivemos inúmeros avanços, né? E agora é um outro processo de educação, das pessoas entenderem, reconhecerem a importância. E aí é de todo mundo.
né? É eu enquanto colaboradora, é eu enquanto gestora, é eu enquanto líder, todo mundo. Por onde começamos? Olha só, perfeito. Vamos lá. A educação, ela é a base de tudo na nossa vida enquanto sociedade, né? Sem educação, a gente comete barbaridades. Barbaridades. Né? A gente é capaz de muita coisa. Através da educação, a educação nos liberta, dá essa sensação de consciência, né? Isso. Estou aqui no mundo, vivendo com pessoas diversas, estes são os problemas, então você consegue, ampliando seus saberes, tendo um pouquinho mais de inteligência emocional, a questão de empatia, a questão de respeito, valores, né? Por onde começar, né, nas empresas? Eu fiz muito essa pergunta, né? Tá. Eu me fiz essa pergunta bastante, escrevendo, né, e com base nos meus estudos, a gente precisa diagnosticar onde está o problema, né? E aí, se você me permite, eu vou falar da solução que a gente tem como um dos nossos produtos na Com Cuidado. Porque como a gente vê, a gente precisa fazer o diagnóstico. E o diagnóstico, a gente desenvolveu uma inteligência chamada Irene, depois a gente fala um pouquinho mais sobre Irene, quem quiser saber mais, vai lá nas nossas redes sociais, que a gente vai falar sobre ela, Tá. Que ela consegue fazer um mapeamento desse socioemocional, desse psicossocial, e dar um mapa, assim, para a empresa. Tá. Ela, temos esse problema de assédio aqui, discriminação racial aqui nesse setor, temos assédio sexual nesse setor, então essa ferramenta, ela consegue identificar e sugerir um plano de ação. E o plano de ação é onde vai vir a educação, que aí vem políticas, normas, programas e treinamentos, letramento. Letramento. Que é o básico. Que é o básico. É o básico, ó. Gente, sobre bem-estar, é isso aqui. Sobre riscos psicossociais, é isso aqui. Sobre assédio, é isso aqui. Então a gente construiu para oferecer para as empresas esse suporte. Então foi feito muitas pessoas envolvidas. Sim, ecologia de saberes. Exato. Então tem um neurocientista, isso. Tem engenheiro de segurança do trabalho, médico, trabalho psicólogo do trabalho, assistente social. Então a gente uniu esses saberes para ajudar as empresas a resolverem um problema que é um problema de educação. Ai, como sempre, né, Laís? Como sempre é a educação. É um problema de educação. Então, a gente conversando, e isso inclui, né? A gente não é educado para o básico. Vamos falar do básico. Sim. Primeiros socorros, Dani. Se você tiver com um sangramento aqui, você foi na cozinha, cortou, eu consigo enxergar, não consigo? Consegue. Consigo ver. Agora, se você está em angústia mental, eu consigo ver. Eu tenho que prestar muita atenção em você e também ser educado para prestar atenção em você para que eu possa realizar os primeiros socorros psicológicos. A escutativa é a primeira delas. Exatamente. Que também é um dos letramentos, um dos treinamentos que a gente dá sobre primeiros socorros psicológicos. Então, tudo isso que eu estou falando, todo o meu embasamento está lá também na NR1. A NR1 pergunta se a empresa tem normas, procedimentos e treinamentos para situações de emergência. Então, qual que é o plano? Você tem, aí volta para a educação, né? Por quê? Porque se a gente não faz isso, né? Se a gente não faz isso, isso cabe para todas as empresas, inclusive para as escolas. Sim, sim. Tá? É bom frisar. Escolas precisam cuidar da segurança e saúde dos trabalhadores. Professores e trabalhadores. O professor é o principal personagem, mas eu também tenho lá o pessoal da cantina, tem o pessoal da cozinha, da portaria, os diretores, né, que estão adoecendo. Tá? Fora que também estão expostos a vários riscos químico, físico, biológico, ergonômico, como qualquer outro trabalhador. Exatamente. Tá? Então, isso está na NR1, entende? Está lá, precisamos ler junto essa NR1 e tirar do papel, aplicar. Daí a gente vai começar a diminuir essa curva de crescimento aí, exponencial, tá demais, a gente conseguir com ações de prevenção, claro que nesse momento a gente vai precisar corrigir. Sim. Como que a gente corrige? Enxergando, né, vendo onde está o problema. E atacando cada um desses problemas por criticidade. Então, nossa ferramenta também traz isso. Onde é que está crítico?
É aqui que a gente vai atuar Vai já, a curto prazo. Tá. Isso é gestão. Depois, onde que a gente vai atuar a médio prazo? E por último, mas a gente não vai esquecer, que aí tem um prazo maior, o farolzinho. Sim. Vermelho, amarelo, verde. Mas ter isso aqui, ó, claro. Como visão. Você tá vendo? Cadê o Comitê de Saúde Mental? Ó, tá vendo que nessa área aqui, ó, a gente vai precisar intensificar mais os treinamentos. Assédio sexual. Como que a gente vai falar sobre isso de maneira clara, transparente? Isso. Como a gente vai tratar as denúncias? Isso. Como a gente vai cuidar da vítima? Então, como que a gente vai fazer a comunicação com os órgãos competentes, com polícia, com, enfim, né? Então, precisa estar escrito isso. Educando o líder, entende? Exato. E deixar claro, líder, aqui, ó, se acontecer assédio sexual, assédio moral, crime, tudo bem? Quais são as medidas administrativas da própria empresa? Ela vai tolerar esse tipo de situação ou não? Ou Aqui não toleramos. O procedimento é esse. Todo mundo assinou, todo mundo foi treinado, e aí a gente é um PDCA, né? Nunca para, PDCA. A gente nunca pode parar, né? A gente sempre tem que revisitar esses saberes para ele se tornar a nossa educação, para ele se tornar o nosso dia a dia, para a gente tirar esse estigma e os estereótipos que o trabalhador que está com depressão, que está com ansiedade, é um trabalhador fraco. Não, ele é um ser humano como eu e você. A empresa está pressionando ele tanto, né? A organização do trabalho, o processo de trabalho dele pressiona ele tanto que ele, como ser humano mortal, ele fica doente. Ele adoece. E pode, sim, até morrer. Pode cometer o suicídio no trabalho. Notícias assim não saem toda hora. Não. Né? Não saem toda hora. Mas vira e mexe nos grupos, a gente recebe lá uma profissional que se jogou do 15º andar. Como? Estava trabalhando, se jogou. Então também tem o cuidado, né, da empresa também, ela precisa olhar para isso, a forma com que ela demite os profissionais, entende? De que forma você vai demitir o seu profissional? Forma abrupta, chegou, tá demitido. Como? Tem que ter um cuidado, tem que ter um planejamento para você também desligar o profissional dessa empresa, né? Claro que tem que ter todo um cuidado antes, né, de preparação e de, enfim, você entende que são mazelas que a gente não está olhando, né, mas precisa olhar, porque é fonte. Eu trabalhei em alguns hospitais de São Paulo, a gente tinha uma certificação chamada JCI, Joint Commission International, né? E lá, um dos auditores, aprendi demais, né, em processos de auditoria também, fui auditor líder, conduzi alguns processos de auditoria, e assim, ele me trouxe isso lá em 2010, por aí, uma situação que eu não tinha mapeado no meu planejamento de trabalho, que é as janelas. As janelas dos edifícios precisam ter, na época ele é muito sobre o cuidado do paciente. Tá. Né? Como era uma situação de maternidade, as janelas elas precisam estar todas lacradas ou com limitador. Tá. Para que a mãe, com uma tendência à depressão pós-parto, não pudesse jogar. Tá. E aí, gente, olha só, olha isso, né? E aí a gente foi amadurecendo a ideia e também depois de uma funcionária se jogar, né? De tal andar, a gente bloquear e ter isso como regra de ouro. As janelas não podem, em ambiente com ar-condicionado ainda, todas as janelas precisam estar vedadas, bloqueadas, assim, barreira física mesmo, ou com um limitador de espaço nos locais onde não tem ar-condicionado. Entendi. Tá? Para quê? Para a gente limitar essa barreira a acesso como a casa de máquinas. A porta, corta-fogo, ela precisa estar fechada, trancada. Porque se estiver aberta, a pessoa, ainda mais no hospital, né? Mas pode ser em qualquer situação. Briguei com o chefe, tô nervosa, né? Tenho ali a neurociência explica, tô com a amígdala sequestrada emocionalmente. Exato. E aqueles segundos ali que eu vou cometer o suicídio, que eu vou agir por impulso. Exato. Então a gente precisa ter essas medidas de segurança no ambiente. Só que para isso a gente precisa parar e pensar e olhar, olha, esse aqui é um problema. Exato. Como que a gente corrige? Vai exigir investimento dos empresários? Sim, claro, lógico. Sem dúvida. Sim. Mas eu te garanto que é muito mais barato investir em segurança do que você investir em processos trabalhistas, do que você investir em como que a sua empresa foi parar na mídia, tá lá,
com o colaborador que se matou, né, cometeu suicídio, ou que morreu prensado numa máquina, e que teve um braço mutilado, e essas notícias acontecem corriqueiramente. Sim. O hospital é um local onde acontece mais acidentes do trabalho, assim, gravidade pequena, tal. Sim. Tem até um vídeo que eu falei, né, das profissões que mais adoecem na saúde mental, e o hospital está liderando, vai desde todas as profissões, né, médico, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem. Não tem segurança psicológica nos hospitais. Inclusive, Amy Edmondson, né, lá de Harvard, ela fez um estudo em hospitais, inclusive, né? Ela traz esse estudo para a gente, e o erro, né, o erro em procedimento, ele é brutal. Na literatura, né, nas histórias, eu fiz também algumas análises de risco nesse sentido, em conjunto com a qualidade, de erro de medicação. Ao invés de colocar lá na veia soro, colocou leite materno. Colocou outro medicamento que não era. Não era. E aí, como é que a gente faz para não acontecer esse erro? Porque é muito fácil culpar o profissional da enfermagem que deu a medicação errada. Mas por quê? Mas e se a gente, com a medida de engenharia, por exemplo, a gente muda uma travinha aqui que não permite esse medicamento que entrar por essa via, ele não vai rosquear. Aí inseriu-se dupla checagem e outros tantos procedimentos para evitar esse tipo de erro. Mas a principal vítima, né? Claro, o paciente tem lá, né, os seus donos, mas e o profissional da enfermagem? É um dos que mais adoecem. O pessoal até me cobra, fala da enfermagem. É dos profissionais que mais adoecem, mais acontece acidente de trabalho. Né? E por aí vai. Tem professores e, nossa, a gente ficaria batendo até. Bom, você já está convidado a voltar. Agradeço. E você sabe, só para finalizar, eu fui gestora de empresas durante muitos anos, né? E abri mão disso tudo para me dedicar à escrita, ao meu projeto pessoal, ao Diálogos com Dani. E sempre fui muito criticada por ser uma gestora humana. Olha só. Então, eu não estava errada. Agora, com você aqui, eu tenho certeza absoluta que eu não estava errada. Querido, muito obrigada. Eu acho que você deu luz a muita coisa que a gente precisa pensar. Não é só mais uma lei. Exato. Né? Eu acho que a gente não pode pensar sobre isso. Não é mais só uma lei, não. Isso daí, essa lei está trazendo muita luz a questões que a gente vai precisar olhar. Né? Eu acho que já foi o tempo da gente ficar falando que toda hora depressão, ansiedade, síndrome do pânico é mimimi. Não é mimimi, né? Exato. Porque, na verdade, as pessoas estão adoecendo muito sobre isso na atualidade, em qualquer lugar do planeta. Exatamente. Muito obrigada por vir, agradeço. Pelo seu tempo. Está convidada a voltar para falar de outras coisas. Claro. Quem quiser te achar, com as redes sociais. Lá no grupo Reinventando a Educação, então, se você digitar Reinventando a Educação, você vai nos achar. Quero agradecer também, mandar um beijo pro pessoal da Reinventando a Educação, em especial para minha esposa amada Irene Reis, maravilhosa, assim, recomendo que vocês também sigam o perfil dela, Irene Reis Prof, tá lá no Instagram também. O meu é Lailson Lima EST, de Educação e Segurança no Trabalho, e também Com Cuidado Líder. Tá. Essas são as nossas redes. E se eu pudesse fazer um fechamento aqui, eu falaria de, como você trouxe essa questão do empresário, queria conversar diretamente com você, empresário. Eu entendo que ser empresário aqui no Brasil é muito difícil. É bem complicado, tanto por conta de tributações, o estresse, você é o primeiro ali na lista, né? Porque você acha que você é durão, você dá conta, vamos lá, e toma banho de água gelada, e acorda cedo, e você quer dar conta, e tantos funcionários que estão sob a minha responsabilidade, aí vem um governo, como é que eu vou fazer isso, aquilo. A minha recomendação para você se eduque sobre as leis e normas de saúde e segurança no trabalho para você garantir a sustentabilidade e o lucro da sua empresa. A gente precisa ter essa conversa, né? Fico à disposição para a gente conversar, né? Se você quiser, tem as minhas redes. Não espere um processo bater na porta da sua empresa para você poder se adequar. Eu já vi, tem aí, só dar um Google, empresas que falem, né? Empresas falidas por conta de acidente de trabalho. Exatamente. E a tendência é
que agora, com essa normatização, agora um pouquinho mais à vista, Sim. de saúde mental, é que esse número aumente. Então, cuidado, porque o Ministério do Trabalho vai fiscalizar a sua Sim. empresa, ele já tem um plano para fiscalizar, porque eles já sabem onde estão as empresas com maior incidência, eles vão começar por elas, mas não espere bater a sua porta, que pode bater a qualquer momento, seja por uma denúncia ou por um acidente de trabalho, pode ser fatal ou não, na sua empresa, e você vai mostrar o quê para o juiz, o quê para o governo, né? Essa é uma premissa muito básica que eu trabalho, já é assim, ó, fizemos tudo isso aqui, tudo isso, a gente tem procedimento, a gente tem norma política, tem treinamento, tem como provar aqui, puxa lá o prontuário do funcionário de tal área, tudo isso aqui, todo esse trabalho a gente está fazendo de prevenção, infelizmente, né, mesmo trabalhando duro aqui para que não aconteça o acidente, para que ninguém morra, ninguém cometa suicídio, aconteceu. E aí alguém vai ter que ser o culpado. Exato. Né? E aí os seus cofres você vai ter que gastar dinheiro, vai ficar, a sua imagem perante a sociedade vai ficar muito ruim, a sua reputação vai ficar mal, né, perante aos trabalhadores e, consequentemente, o sonho da sua vida pode acabar. Recado dado. Vamos fazer um brinde? Vamos. Saúde. Diálogos com Dani. Diálogos Obrigado, com Dani, pela saúde. conversa. Obrigada, eu que agradeço. Até uma E próxima. a você que ficou com a gente até aqui, um beijo. Até a próxima. Obrigada mais uma vez.